E a gente vai falar com destaque dessa edição de hoje das atualizações dos efeitos da guerra no Oriente Médio no agro. Como o início do conflito, os preços da ureia, um dos principais fertilizantes usados nas lavouras de milho, por exemplo, subiram 5% desde a última sexta-feira. A tonelada, que estava em torno de 475 dólares, passou para 500 dólares. E o Oriente Médio, que é responsável por 35% da oferta global deste fertilizante, é uma região estratégica. Na esteira da ureia, o sulfato de amônio, outro adubo importante também para as lavouras, ficou mais caro, ao passar de 205 dólares para mais de 230 dólares a tonelada. Para falar sobre os preços dos fertilizantes, a gente vai direto com a analista da Argos, a Renata Cadarelli, a quem eu agradeço. Prazer falar com você, Renata. E eu já quero embarcar aqui o nosso papo chamando atenção para essas altas, né? A ureia teve uma oscilação aí de 70 dólares por tonelada em alguns casos. Como é que fica essa volatilidade? Parece que a gente já viu essa volatilidade antes, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Isadora. É um prazer falar aqui com você. Realmente, a gente vê que o mercado, principalmente de nitrogenados, né, segue bastante volátil, inclusive com atualizações a cada momento, né? Na segunda-feira, de fato, os níveis atingiram os que você mencionou, e ontem nós já vimos uma alta ainda mais expressiva com a ureia chegando até 600 dólares por tonelada. Há indicações ainda nessa faixa nesta quarta-feira. E, de fato, o mercado segue muito volátil. A gente vê que os participantes do mercado brasileiro estão, na maior parte, ausentes, preferindo acompanhar para entender melhor os desdobramentos, né, da situação da guerra no Oriente Médio, como isso de fato vai impactar, inclusive, a disponibilidade e a logística, o escoamento, principalmente da ureia, mas também de outros fertilizantes e da matéria-prima, amônia, que também é importante na região do Oriente Médio. Então, de forma geral, o Brasil segue agora em entre-safra de compra de fertilizantes nitrogenados, mas de forma geral os participantes estão aguardando para entender melhor, né, os desdobramentos. A gente já viu, como você falou, em outras ocasiões, no ano passado mesmo, né, houve uma situação em junho, julho, porém tudo indica, né, e aí o que os analistas de política, de guerra, inclusive, indicam é que essa situação vai acabar perdurando por mais tempo até do que o governo dos Estados Unidos indicou inicialmente. Então, é uma situação que deixa todo mundo, todo o mercado de fertilizante em compasso de espera, Isadora. E, Renata, isso recai sobre a cadeia toda, até no Brasil e nos Estados Unidos. Se você puder falar um pouco desses dois mercados, porque a gente teve uma situação parecida em 2022 com o pico da guerra ali entre Rússia e Ucrânia, que prejudicou também os preços de fertilizantes para o produtor, para a revenda no Brasil. E os fertilizantes são commodities cotadas também nos Estados Unidos. Como é que fica essa previsibilidade que fica em xeque agora para esse período de decisão que você comentava, e os mercados de cotação de fertilizantes nos Estados Unidos, que também interferem no Brasil? Com certeza. Até nos Estados Unidos nós vimos uma movimentação, então a janela, né, de compras, inclusive, é diferente, eles estão em um momento de compra, eles precisam de fertilizantes para a safra que começa em abril, e aí no começo desta semana nós vimos também negociações de fertilizantes para o mercado dos Estados Unidos, o que contribuiu a níveis mais altos, né, então que contribuiu também para a alta nos portos do Brasil, apesar da baixa liquidez por aqui, apesar de a maior parte dos participantes estar fugindo, evitando negociações neste momento. Então, o Brasil acaba acompanhando essa tendência global, né, nos portos de origem, nos portos de outros principais mercados compradores, como Estados Unidos, como você mencionou. Então, o Brasil vai acompanhando essa tendência global,
apesar do momento de baixa liquidez entre safra, né, de compras natural para esse período do ano. A situação é diferente de quando, mais ou menos na mesma época, né, no fim de fevereiro de 2022, nós tivemos a situação na Ucrânia, em que muitos participantes do mercado brasileiro ficaram com dúvidas e com receio, principalmente com relação à disponibilidade aí de outro fertilizante, de cloreto de potássio. Então, naquele momento, nós vimos uma busca maior por parte dos compradores brasileiros por cloreto de por cloreto de potássio, por ser um fertilizante extremamente usado no Brasil, que todas, né, basicamente todas as culturas dependem de cloreto de potássio e por ser também um mercado com menos participantes. Então, naquele momento, o pânico tomou conta dos participantes brasileiros e aí o comportamento foi diferente. Eles acabaram se posicionando e garantindo volumes de cloreto de potássio que a gente depois viu que foram recordes. Obrigada pela contextualização e pela participação aqui no CNN AgroNews, Renata. Um prazer.